A quebra dos vasos, ou a ruptura dos vasos, em hebraico Shvirat HaKeilim, é um conceito na Cabala de difícil compreensão, também difícil de explicar, porque além de ser um conceito espiritual, ele é muito abstrato. Quer dizer, ele é mais abstrato do que o espiritual, porque ele tem a ver com uma abordagem diferente de tudo que nós conhecemos. Se nós, num outro vídeo, né, fizemos uma exposição de como a Cabala estrutura a criação, né, em 4 níveis e acima dos 4 níveis, 3 véus de existência negativa, quer dizer, 4 níveis que gradativamente a criação vai se tornando mais sutil, mais etérea, mais espiritual, até atingir um grau de espiritualidade muito alta. E nós dissemos naquele vídeo, quando fizemos essa exposição, que antes disso, ou acima disso, tem mais. Né? E que numa outra ocasião nós falaríamos disso. Quer dizer, o que será que tem para além de Olam Hatzilut, do mundo do plano da emanação, que já é um plano muito difícil de acessar até com a abstração do pensamento. O que mais tem para além do Ayin, do nada, que é o terceiro véu de existência negativa na direção ascendente e o primeiro na direção descendente, seria a primeira edição, vamos chamar assim, a primeira vivência, a primeira edição da criação, anterior a essa, maior do que essa, que está baseada num termo, no segundo versículo de Gênesis, no segundo versículo da criação. Primeiro versículo, capítulo 1. No início criou Deus o céu e a terra. Segundo, e a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Esse informe e vazia é uma tradução possível, é uma tradução aproximada. Em hebraico, tol vavol, ve'aretz haitá tol vavol. Quer dizer, é como se fosse assim, a terra era um caos. Esse caos é o início de tudo. Em que ele consiste? Quer dizer, e a terra era informe e vazia, ve'aretz haitá tol vavol, quer dizer, essa expressão tol vavol, que acabou sendo traduzido como caos, inspirou, né, a criação ou a possibilidade de existirem duas vivências ou duas experiências de criação diferenciadas. A primeira é o mundo do caos e a segunda é o mundo da retificação. Em hebraico, Olam HaTohu e Olam HaTikun. Tikkun eu acho que todo mundo já ouviu falar em Tikkun, retificação, reparação, conserto, né? Reparar algo que foi quebrado. Então, né, essas duas instâncias, quer dizer, o plano do caos, Olam HaTohu, quer dizer, o mundo do caos, ali aconteceu digamos assim, um acidente, né, cósmico na própria criação, ou anterior à criação, ou no início da criação, por uma questão de excesso de luz. Então, na criação a partir do nada, né, a criação não tem pré-existência, a criação não supõe uma pré-existência, essa criação que é relatada em Gênesis. Então, o momento inicial da criação
é de uma expansão de luz absolutamente muito forte. E onde, nesse plano, né, no mundo do caos, no Olam Atol, havia muita luz e poucos recipientes para conter a luz. Essa ideia de recipientes e de vasos, né, de contenção, está ligada às sefirot, né, às esferas. Muito bem. Nesse Olam, quer dizer, nessa primeira edição da criação, no início, é uma coisa muito, muito ancestral, onde o impacto da luz era muito grande, havia muita luz e poucos receptores. Quer dizer, não havia contenção para esse influxo de luz. Mas por que é chamado também de Olam Atol? Por que é chamado de mundo do caos? Porque nesse primeiro influxo de luz foram dispostos os atributos da luz, né? Que depois caracterizaram os atributos das sefirot da árvore da vida, como nós conhecemos e estudamos e descrevemos quase sempre. Está muito presente, né, o estudo das sefirot. Então, nesse mundo do caos, nesse plano do caos, quando aconteceram dois problemas. O primeiro problema foi muita luz, muito conteúdo e pouca contenção, né? E pouca recepção. Não havia recipientes para conter esse influxo de luz. Fora isso, os atributos não se comunicavam. Então, o atributo da misericórdia estava lá estanque, não se comunicava com o atributo da severidade, por exemplo. Então, digamos que esses atributos estavam já, né, nos recipientes que existiam, só que eles estavam dispostos um em cima do outro, de forma que não havia comunicação, não havia equilíbrio entre eles. E aí, esses dois fatores fizeram com que os vasos se rompessem. Um rompimento, a quebra dos vasos. Os vasos, os recipientes que contiveram a luz. Imagina um recipiente recebendo um influxo muito grande de luz e não tem, né, a estrutura necessária para conter essa luz. Ou não existem recipientes bastantes para receber o influxo de luz. Então eles se racharam, né? Continuaram lá recebendo o que podiam, mas soltaram cacos, nitzotzot. Nitzotzot são faíscas. E esses cacos foram caindo. Se a gente tem uma visão aproximada da criação como um movimento descendente, né? Vamos imaginar. Isso é o máximo que a gente pode fazer para falar de espiritualidade. Para falar de espiritualidade, nós temos que usar vocabulário de conhecido para o mundo físico. Isso dá uma dificuldade maior ainda de falar de coisas espirituais e tão abstratas. Então vamos imaginar, com essa imagem, né, o influxo de luz provocou rachaduras e a insuficiência de recipientes e a falta de comunicação entre esses atributos. Então, essa foi a primeira edição da criação, foi o início da criação com influxo de luz muito grande, chamado Olam Atol, o mundo do caos. A partir então, da segunda edição da criação, que é o relato de Bereshit, né, do Haja Luz, mesmo com toda a espiritualidade que nós conhecemos, os 4 planos, os 3 véus, quer dizer, muita sutileza e também de difícil alcance para a imaginação, para compreensão,
para expressão, né? Com tudo isso, é o mundo da reparação desse acidente, né? Acidente entre aspas, porque já era previsto muito influxo de luz com pouca contenção, isso já era quase que previsto. Só que esses cacos foram caindo, foram caindo e, não, lógico que não no sentido físico, né? E estão exilados da origem. O que aconteceu no Olam Atikun? Olam Atikun é a segunda edição, né, da criação. Olam Atikun, quer dizer, no mundo da reparação, era o contrário. Tinha menos luz e mais recipientes. Por exemplo, cada um de nós é um recipiente, né? Então, tinha menos luz, mais conteúdos, né? Tinha mais possibilidade de recepção. Essa primeira edição do Olam Atorro, quer dizer, do mundo do caos, isso lembra um pouco alguma força, como é que nós podemos identificar em nós um processo de quebra dos vasos, né? Então, seria assim, como se nós tivéssemos fôssemos detentores de um conhecimento ou de um sentimento muito grande e não dessemos conta dele, do conhecimento ou do sentimento. Digamos que cada um de nós tivesse, ou algum de nós tivesse latente um conhecimento que ele não conseguisse dar vazão, que ele não conseguisse expressar. E isso daqui provoca uma tensão interna muito grande, essa força latente. Foi o que aconteceu na primeira edição. Aí, no Olam Atikun, que é o mundo da reparação, é o mundo do conserto, né? Conserto com S, é a reparação disso. É o que estamos fazendo aqui, recolhendo Nitzotzot, recolhendo faíscas exiladas, faíscas caídas, recolhendo cacos. Então, como é que nós vamos lidar com isso no nosso dia a dia, né? O mundo da retificação, ele não é o plano físico. Ele é tudo. É toda a criação. É uma segunda edição da criação com tudo. Com o plano físico, com o plano da formação, o plano da criação, o plano da emanação e os 3 véus de existência negativa, que é a luz infinita, o infinito e o nada. Então, contém isso tudo, o plano o mundo do Tikkun, o Olam Tikkun, o mundo da reparação. Quer dizer, não é uma separação de matéria e espírito, aqui é uma outra separação muito maior, por isso é difícil de explicar. Né? A gente está vivendo aqui alguma coisa muito parecida com a quebra dos vasos, com os Shvirat HaKeilim, porque é uma coisa muito grande, é uma ideia muito grande, espiritual, filosófica, e de uma abstração tão grande que a gente não está conseguindo nem colocar em palavras. Então a gente fica pensando que aquilo lá é o espiritual e o plano da reparação é o físico. Não é assim. É uma edição anterior. E aí, nesse plano da retificação, o que aconteceu? Esses atributos, aí tinha a contenção nas Sfirot, tinha menos luz e mais recipientes, que são as Sfirot, e essas Sfirot entraram em comunicação na árvore da vida. Elas já não estavam mais dispostas umas sobre as outras, sem comunicação. Elas têm canais de comunicação entre elas. É só mentalizar a árvore da vida. Tem outros vídeos aí, a gente pode procurar, buscar e entender, ou podemos falar, né, num outro dia, fazer um vídeo pequeno só da árvore da vida. Então, com essa reparação, quer dizer, onde
as Sfirot do Olam Atikun, né? As esferas de atributos do mundo da reparação, entraram em comunicação entre si e tinham suporte para a luz, suporte necessário para a luz. Então é o mundo da reparação, mas não parou por aí. Cada um de nós é responsável por essa reparação. Mas e aí como? Como assim, né? Eu acho que isso vai muito de cada um. O que é recolher cacos? É recolher cacos. Igual tem sabedoria popular que diz, recolhi meus cacos. Então, estamos aqui recolhendo cacos. Às vezes, isso pode implicar em algum sofrimento, às vezes não. Mas estamos numa criação, num mundo que contém esse elemento também de reparação daquela edição anterior. Recolher cacos, recolher faíscas de luz, quer dizer, e devolver a fonte. Por mais estranho, mais abstrato e mais distante da nossa compreensão que isso possa parecer. Isso pode levar muito tempo para a gente assimilar e identificar em que momento nós estaríamos levantando, resgatando uma faísca ou resgatando um caco. Estamos aqui num trabalho de arqueologia de luz. Muito obrigada e até o próximo vídeo.